Olá, amigos, novamente estamos aqui, eu, o professor Joel Paese, eu, Milton Henrique, nós somos membros do Instituto Mediterrâneo, né? É uma organização que tem, sobretudo, como principal meta, né, a defesa dos valores, a liberdade da livre manifestação do pensamento e a busca, sobretudo, pela verdade dos fatos, né? O ambiente público do debate, a gente costuma falar isso, ele está tomado por narrativas e por falsas premissas, e a ponto de que qualquer manifestação contrária a certos termos já é de imediato rechaçado e as pessoas rotuladas. E esses rótulos, elas sobrepõem-se a qualquer argumento e a qualquer atitude. Então, se uma pessoa está rotulada como fascista, sem nunca ter defendido o fascismo, sem nunca ter cometido uma única atitude no sentido de manifestar tal comportamento, isso pouco importa. E eu acho que o tema que nós escolhemos para hoje, professor, tem um pouco disso também, né? É aquela premissa pronta e acabada de que qualquer pessoa que se manifeste contra esse tema, ela é uma pessoa nociva à sociedade e, portanto, ela não merece nem ser ouvida, né? Como o STF tem se manifestado recentemente, né? Em alguns casos, não merece nem ter a proteção da lei. O tema que nós escolhemos hoje para abordar é o tema democracia. A democracia me parece, professor, uma daquelas vacas sagradas aonde o debate necessariamente parte da premissa de que ela é a salvação das sociedades e que não há nada melhor do que a democracia, mas que a democracia é algo perfeito e, inclusive, não pode ser alvo de críticas, né? Eu acho que a gente vai um pouco contra essa maré. O que o senhor acha, professor? É isso aí, Milton. O tema da democracia, ele suscita reações acaloradas, né? Isso é bem previsível porque muitos grupos sociais, inúmeros grupos, uma miríade de organizações, existem em função da existência da democracia. Então, discutir, criticar a democracia, apontar defeitos, é visto como uma ameaça à própria sobrevivência dessas organizações, né? E muitas vezes organizações meramente burocráticas, né? Mas enfim, tá? Acho que não resta dúvida que é um tema que suscita essas reações exaltadas, né? O problema é quando essa exaltação se converte em histeria, e a histeria passa a ser a reação àquele que quer simplesmente debater ideias, debater conceitos, né? Discutir evidências, confrontar evidências com conceitos, confrontar a teoria com os fatos com a teoria. Então, quando a histeria ela se torna o padrão reativo de quem empreende um debate, é porque, de fato, o debate ele será interditado mais cedo ou mais tarde. Né? Mas, enfim, enfrentar o tema da democracia, ele não é difícil do ponto de vista da teoria, né? Ele é bastante difícil do ponto de vista da operacionalização na esfera pública. Mas nós vamos aqui, porque temos compromisso com a verdade
e não com a popularidade, né? Vamos destacar alguns pontos importantes que me parecem necessários para balizar um entendimento do que é a democracia e, afinal, o que é a democracia em sua realização. Né? Alguns tópicos, né? Que, de fato, me parecem importantes, de longe esgotar o tema, de longe, né? Mas que podem ajudar, assim, quem tem interesse em se aprofundar, a ver a questão de uma perspectiva um pouco mais ampla, menos reducionista. Então, eu não vou fazer aqui uma história da democracia, embora seria importantíssimo, seria muito útil, porque não há tempo, né? A nossa live ela não permite isso no que tange ao tempo, né? Então, há muitos livros escritos sobre isso, eu acho que a pesquisa ela não é difícil. Então, superado essa questão, tá? Vamos a alguns aspectos importantes. Eu já quero entrar no conceito, né, e na efetivação. Né? Bom, quanto ao conceito, tem sim, há várias teorias, né? Tem várias teorias disponíveis. Mas eu gostaria de destacar 4 teorias, né? A chamada teoria, o modelo clássico, né? A teoria da democracia participativa, a teoria elitista, né? E a poliarquia. Então, a teoria clássica da democracia, que ela provém principalmente de Platão e Aristóteles, entende que a democracia, né, mas principalmente no mundo clássico, né, naquela experiência ateniense, né, a democracia ela tem por objetivo realizar o bem comum, né? Então, essa é a definição do modelo clássico, assim se define, né? Apesar de todas as críticas de Platão à democracia, né? Platão era um contumaz crítico da democracia e talvez merecesse uma live só sobre o capítulo 8 da República, né? Da Politeia, melhor dizendo, que é o termo original em grego, né? República é o termo que os romanos, né, por Cícero, deram na tradução a texto de Platão, Politeia. A segunda abordagem é da democracia participativa, é uma teoria proposta aí por Carol Pateman, né? Ela define a democracia, né, como participação e apresenta os 3 graus de participação, a participação efetiva, a participação parcial, a participação falsa ou pseudo-participação. Uma outra teoria vai dizer que a democracia, né, ela não é nem a realização do bem comum, não é nem participação, mas é um dispositivo, né, pelo qual se seleciona uma elite dirigente. É a teoria elitista, né, apresentada aí por Schumpeter, mas que, né, tem um lastro no que tange a abordagem elitista em Gaetano Mosca, em Pareto, né, Wilfredo Pareto, o próprio Michels, né, onde eles vão dizer que o que move a sociedade não são as massas, né, o que move a sociedade são elites, né, são pequenos grupos muito organizados, né? E aí, nas várias abordagens da teoria elitista, né, de Schumpeter, Mosca, Pareto, Michels, né? Então, a democracia seria isso, um modo de escolher, né, uma elite dirigente. Essa elite é que vai governar a sociedade. Né? É um modo de seleção de governantes. Pronto. Tá? Já a quarta teoria, né, é a de um cientista político. Ele vai falar que há, na verdade, uma poliarquia. Né?
não é possível a democracia formal se realizar plenamente em sociedade alguma. Então, o que existe são, podemos dizer assim, graus de democracia, né? Então, é isso que é possível realizar, graus de democracia. Tem um grau mais baixo, um grau mais alto, e assim por diante, né? Então, estão aí 4 grandes abordagens teóricas que vão definir o que é a democracia, né? Agora, de um modo geral, a democracia ela é um modo pelo qual, e a palavra já diz, né, uma base extensa da sociedade, ou seja, na modernidade, há uma universalização do direito de todos os indivíduos participarem, então a participação, que elegem representantes, então o processo disso, né, tem o direito de escolher representantes, né, que em seu nome fazem leis e também governam, tá, em um ambiente de liberdade. Tá? Então, isso seria uma definição sintética, né, do que é a democracia. Agora, definido assim o nosso objeto de hoje, vamos a algumas questões importantes para a nossa reflexão. O modo como a democracia ela se desenvolveu a partir do iluminismo, principalmente, ela começou a trilhar uma trajetória suicida. É isso que eu, né, acho que posso dizer aqui sem medo de errar. A democracia ocidental cumpre uma trajetória suicida. Ela se tornou um pacto suicida. Tá? A expressão não é minha, né, é do promotor do julgamento de Nuremberg, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Robert Jackson, se referindo à Constituição, dizia ele que a Constituição não é um pacto suicida. Tá? Mas a democracia ocidental, ela assumiu um percurso suicida, por 2 razões. Primeiro, a adesão a vinculação da democracia às abstrações liberais e a vinculação da democracia ao positivismo jurídico. Tá? Nós aqui temos 2 desdobramentos que comprometem a sobrevivência da democracia no longo prazo. Esses 2 vírus, que são as abstrações liberais e o positivismo jurídico, essas 2 doenças, elas feriram de morte a democracia. Né? A democracia hoje agoniza. Tá? Mas por que esses 2 vírus são tão letais para a democracia? Qual é a doença que eles causam? Essa doença chama-se captura das instituições democráticas por grupos que não têm compromisso com a manutenção da democracia. Então, graças ao positivismo jurídico, graças às abstrações liberais, basta que um grupo assuma uma forma legal para que ele tenha igualdade de condições de disputar o poder em um regime democrático. Tomar para si o Estado. O que lhe dará, evidentemente, o que Carl Schmitt denominava de mais-valia política. Quem tem um Estado tem uma mais-valia política. Quem controla o Estado tem uma mais-valia política em relação aos outros grupos. Isso é indiscutível pelo modo como o Estado se organiza na sociedade moderna e pela importância que ele tem, pela sua capilaridade. Então, nós chegamos a absurdos que as Farc foram convidadas a participar do processo democrático colombiano. Eu pergunto, né, a quem nos ouve, nos assiste, a ti, Milton, né,
não precisa responder, né? Qual é o compromisso da democracia com esses grupos? Nenhum. A democracia não tem compromisso, não deve ter compromisso com quem quer liquidá-la. Qual é o compromisso desses grupos com a democracia? Nenhum. Nenhum. Mas as abstrações liberais, o positivismo jurídico, faz com que basta um verniz legal, basta uma adequação a uma forma jurídica, a uma formalidade legal, para que a democracia se torne obrigada a acolher esses indivíduos e esses indivíduos passem a participar do jogo democrático com iguais condições de obter o poder. Se eles não têm, se esses grupos não têm um compromisso concreto com os valores democráticos, eles vão simplesmente destruir a democracia. Um exemplo, sim, clássico disso foi a República de Weimar, que era uma democracia, mas que foi destruída graças a um discurso que dizia o seguinte: mais democracia é a solução para a democracia. Acontece que a democracia já estava contaminada pelo vírus das abstrações liberais e do positivismo jurídico. Então, o Partido Nacional Socialista Alemão, conhecido como Partido Nazista, o Partido Comunista, eles tinham um verniz legal. Eles apresentavam uma exterioridade legal, mas internamente, no seu interior, na sua dimensão interior, eles eram inimigos mortais da democracia. Porém, a democracia se viu obrigada a acolhê-los, porque eles tinham uma formalização, uma forma legal. Então, isso fez com que eles disputassem o poder em igualdade de chances com partidos que, de fato, tinham um compromisso com os ideais democráticos. Então, esse é o pacto suicida que a democracia ocidental firmou consigo mesma e com a sociedade, e a sociedade com ela. Esse pacto suicida se realiza e vai se realizar fatalmente, isso é tão certo, como 2 e 2 são 4, ceteris paribus, se ela continuar enquanto regime político vinculada ao liberalismo político e ao positivismo jurídico, esses dois vírus, essas duas doenças da sociedade moderna. No caso brasileiro, nós aqui enfrentamos o mesmo mal. Nós corremos o risco de organizações criminosas por alguma razão, decidirem, tomarem a decisão de assumir um verniz legal e começarem a disputar as eleições em igualdade de chances com outros partidos. Porque na mente liberal, na mente do positivista, do jurista positivista, do advogado positivista, basta que a legalidade abarque um fenômeno para que haja estabilidade, para que haja ordem, para que o poder esteja contido na legalidade. Assim, por exemplo, agem atualmente as Forças Armadas no Brasil. Por isso que nós não vimos nenhuma manifestação, eu digo, eu não falo esses traques, essas caras feias, de generais contra as decisões do STF. Estou dizendo o Exército assumir o papel extralegal dentro de um regime legal. Não.
as Forças Armadas, elas adotaram o positivismo jurídico, sempre foram positivistas, né? Adotaram desde 1889, desde o século XIX, né? Digo 1889 por uma data simbólica, né? Mas as Forças Armadas já eram positivistas antes, né? Mas o que, de fato, foi agregado de novo às Forças Armadas são essas abstrações liberais. Hoje, a mente do militar ela é formada dentro do abstracionismo liberal, né? Então, as Forças Armadas também entendem assim, que basta estar legalizado que estará sob controle, não é mais uma ameaça, né? Então, o problema das Forças Armadas não são com os valores concretos das organizações. Ela está preocupada com a formalização legal ou não daquela organização, né? Uma vez formalizada legalmente, as Forças Armadas vão para casa e descansam, porque entendem que aquele grupo não é um algoz, né? A democracia também ela foi contaminada por esses dois vírus, né? E ela está seriamente ameaçada. E eu diria, ela caminha sim para a autodestruição se esses vínculos não forem rompidos, né? E no Brasil, nós corremos um risco muito grande, né, de haver uma carioquização do Estado brasileiro, né, e da sociedade brasileira, onde nós tenhamos um conluio, né, do Estado com o crime, de tal sorte que ambos já se tornam indistinguíveis, né? Isso pode muito bem acontecer, porque dentro do abstracionismo liberal e do formalismo jurídico positivista, basta que o grupo preencha condições legais, que esse grupo político pode disputar as eleições em igualdade de condições. Eu tenho dois pontos que eu acho que são sensíveis nesse tema. Primeiro é que a democracia, ela ou você elege alguém pela virtude, ou você elege alguém para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, né? Então, ou eu vou colocar um governante porque ele tem virtudes, ou eu vou colocar um governante porque ele vai me atender pessoalmente enquanto os meus desejos. Parece que a democracia no Brasil serve para esse segundo aspecto. E aí, a partir do momento em que eu enxergo na democracia a possibilidade de eu eleger alguém que vai atender aos meus desejos, aos meus anseios, me parece que a gente entra num ciclo autodestrutivo. Por quê? E a impressão que eu tenho, se eu estiver errado, me corrija, professor, que é exatamente o ponto em que, particularmente, nos encontramos no Brasil. Porque a partir do momento que eu uso como fator de eleição para os meus candidatos a capacidade que ele tem de realizar os meus desejos, as minhas vontades, a gente vai ter uma situação como nós temos na Constituição, direitos e mais direitos e mais direitos. Só que, se a democracia é o poder do povo, né, quanto menos interferência, quanto menor o tamanho estatal, em tese, maior o poder do indivíduo, que é o povo, né, que foi um pouco do tema que nós falamos na semana passada. Mas quando esse povo usa como critério para eleger os seus representantes a capacidade que esse representante tem de satisfazer os seus desejos, e esses desejos se tornam direitos,
Direito, ele, por um lado, é direito, mas, por outro lado, é uma obrigação. Obrigação de quem? A obrigação do próprio Estado. E aí, esse Estado, para que seja capaz de atender a esses desejos, se torna um Estado maior. E quanto maior o Estado, menor o indivíduo. Então, a democracia que usa como principal ponto de referência o poder que o povo tem, na verdade, esse poder resultou num Estado monstruoso, gigantesco, porque as pessoas passaram a eleger os seus representantes não por virtudes, não por valores, não por ideias, mas sim por desejos, por promessas. Eu quero isso, quero aquilo, quero educação, quero saúde, quero. Não estou entrando no mérito se as pessoas agem de uma forma, vamos dizer assim, honesta ou desonesta internamente. Eu estou falando que, ao desejar isso, ele transfere ao Estado uma autoridade para realizar aqueles desejos. E isso resulta num Estado monstruoso. E é mais ou menos a situação que nós nos encontramos hoje. Pessoas aparentemente providas de desejos e de direitos legalmente instituídos, isso tudo é altamente questionável, e um Estado provedor. Só que não custa lembrar que o Estado ele não gera receita. O Estado ele é uma máquina que só suga recursos. E aí, cada vez mais, nessa balança, a gente vê o lado do Estado cada vez mais inchado, cada vez mais pesado, cada vez mais autoritário, e o lado cidadão cada vez menos capaz de fazer as suas próprias escolhas. Então, me parece, professor, que a democracia resultou numa troca da liberdade pelos meus desejos. Acho que faz algum sentido isso? Perfeitamente. Essa relação entre a virtude e os desejos, ela está muito bem explícita, né? No capítulo 8 da República, né? Conhecido como República, né? O livro de Platão. Platão, ele, na verdade, tece duríssimas críticas à democracia, né? E uma delas, eu considero a principal, é essa aí que tu apontou, qual seja, a democracia torna a virtude supérflua para alguém chegar ao poder. Ora, que tipo de sociedade podemos ter quando a virtude não é o critério fundamental, o primeiro, o primordial para escolher um governante? É claro que coisa boa não acontecerá a partir daí. É por isso que na democracia se sucedem governos corruptos, um mais corrupto do que o outro, né? E quando chega ao poder, assim, por intervenção divina, e Platão usa justamente essa expressão, só uma intervenção divina salvará essa sociedade, ele dizia. Falando de Atenas, século V a.C., né? Quando, por intervenção divina, chega um governante virtuoso, né, a sociedade está tão acostumada com o vício que fica espantada, né, com alguém que age de modo virtuoso, parece um corpo estranho, né? E, de fato, é um corpo estranho. Porque a democracia, como ela dispensa a virtude para o indivíduo chegar ao poder, ela se tornará um regime, uma forma, né, de escolha de governantes em que a sedução substitui a razão.
né? Em que o vício substitui a virtude. Então, o governante será aquele que conseguir nas eleições, foi aquele que conseguiu nas eleições seduzir o eleitor. Porque Platão também diz isso, Milton, né? Como tu disseste, que a democracia ela visa a satisfação dos desejos. E aí, né, basta que o candidato político democrata seja um bom sedutor, né? E tu, assim, foi muito feliz quando tu identificaste uma das consequências disso, que é o Estado gigante, que é o Estado monstruoso, né? E essa satisfação de desejos hoje tem um nome pomposo: políticas públicas, né? Então, o que são as políticas públicas? Política pública é o Estado em ação. Simples assim. Para quê? Para atender às demandas da sociedade. Essas demandas não têm fim. Porque a sociedade moderna ela é movida pelo desejo. Porque é uma sociedade materialista. Como ela é movida pelo desejo, né, ela vai querer mais, mais e mais políticas públicas, porque ela quer mais e mais Estado em ação, porque mais e mais as pessoas acreditam que o Estado cuida delas. Então, não é a pessoa que é responsável pela sua segurança, é o Estado. Não é a pessoa que é responsável pela sua saúde, é o Estado. Não é a pessoa que é responsável pela sua educação, é o Estado. E assim por diante. Então, nós, pela via democrática, criamos um ente tão grande, né, como dissemos em algumas lives passadas, quer dizer, em nome do direito, nós inchamos tanto o Estado, ele se torna um monstro tão gigantesco que ele aplastará o indivíduo. E em nome dos direitos, os indivíduos serão esmagados e perderão todos os direitos. Mas por quê? Porque a democracia é o modo de governar, de escolher os governantes, que dispensa a virtude e prioriza os desejos dos indivíduos. Em uma sociedade materialista, é um prato cheio para o Estado gigante. Então, o que isso significa? Significa que nós estamos diante de um problema tremendo, né? E o problema é maior ainda quando se está proibido de discutir, né? E na sequência, né, Milton, fica claro como que a democracia ela vai aos poucos minando a própria sociedade, né? Por quê? Porque ela está na base do Estado gigante. Me parece, professor, que essa combinação de políticos sem virtude e um povo infantilizado, materialista, cheio de desejo, é uma combinação perfeita para regimes totalitários, né? Eu acho que isso automaticamente, sem perceber, o cidadão repassa para o Estado cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e isso, em última instância, vai nos levar a regimes totalitários. Agora, um outro aspecto que eu queria... Quer comentar alguma coisa? Sim, Milton, eu queria enfatizar, mais uma vez, voltando a Platão, que ele mostra como que a democracia é a porta de entrada da tirania. Quer dizer, a democracia, ela prepara a sociedade para a tirania. Por quê? Porque ela é baseada na liberdade, os indivíduos são livres na democracia. Mas em uma sociedade em que a liberdade não tem um referente objetivo, mas está baseada na fruição dos desejos, esse Estado precisará controlar de tal maneira essa sociedade, criar tais mecanismos de controle
que não restará outra coisa a não ser se converter em uma tirania, porque os indivíduos entendem que ser livre é dar fruição aos seus desejos e a liberdade é o oposto do sofrimento. Né? Então, onde que nós chegamos? Né? Nós chegamos a uma situação em que o Estado gigante, além de ser gigantesco, ele se tornará também totalitário via democracia. Por isso que é um regime perigoso. E aí, um último aspecto que eu queria abordar é a questão do uso aparente da imagem ou da palavra democracia versus a realidade, né? Porque, de novo, voltando para o nosso estado aqui, a última coisa que nós temos é a vontade popular, o desejo popular, o anseio dos cidadãos sendo representado nas políticas públicas e, sobretudo, nas leis e nas ações do que a gente costuma chamar de estamento burocrático. O que nós temos hoje é uma clara ruptura, um claro conflito entre os valores da sociedade, e aí eu dou graças a Deus que ainda majoritariamente os valores que movem a nossa sociedade são os valores cristãos. Então, graças a essa base, a esse fundamento do cristianismo na nossa sociedade, alguns valores permanecem com vamos dizer assim, com alguns arranhões, uns mais profundos que outros, mas ainda há aquele espírito de Cristo na nossa sociedade, e isso é possível ver em discussões que envolvem aborto, que envolvem questões como a justiça propriamente dita, de cada um responder pelos seus atos, e, por outro lado, a gente tem um estamento que é o antagônico a isso. E aí o fato de alguém vir, como os ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, ou um político envolvido em escândalos de corrupção, dizer que está ali em defesa da democracia, quando, na verdade, todos os seus atos são contrários ao que se entende como vontade popular, a gente cai naquela situação onde o debate público é totalmente fingido. Aqueles que dizem defender a democracia, na verdade, são os que mais prostituem a vontade popular. E estão lá se portando como defensores da democracia, a ponto de termos o cúmulo de terroristas, manifestantes mascarados, agredindo pessoas, denominarem-se manifestantes antiterroristas. Ou seja, o debate público hoje, no Brasil, diria no mundo, mas focando nossa realidade, é uma completa simulação, é um completo fingimento. E as pessoas acreditam no que os outros falam, sem confrontar com aquilo que eles fazem. Me parece que tem um pouco disso também, né, professor? Sim, Milton. É um debate, entre aspas, baseado no fingimento, né, em que a hipocrisia e o cinismo se tornaram o critério da política, né, o critério definidor da ação política. Né? Então, o cinismo, com certeza, né, a partir de Maquiavel, ele se tornou parâmetro do sucesso na política. Então, o mal que Maquiavel fez, né, ao pensamento político, se é que podemos chamar aquilo de pensamento, aquilo que Maquiavel apresenta, né? Porque ele não apresenta uma análise científica da política, ele é um técnico da política, né? A política como ciência é uma criação platônica, né? O que Maquiavel faz é criar uma técnica da política. Tá?
Tanto é que está condensado em um manual chamado O Príncipe, né? Ciência nenhuma está condensada em manual. O que está condensado em manual são técnicas, né? Isso é característico do saber técnico, né? Então, quando nós temos o cinismo como critério da definição do agir político com maior ou menor probabilidade de sucesso, é porque realmente a virtude foi expulsa, né? Então, nós temos aqui, né, primeiro, a crítica platônica à democracia. Quer dizer, um modo de escolher governantes que expulsa a virtude, torna-a supérflua, tá? Substitui pelo cinismo, que tem como objetivo seduzir eleitores para obter votos na promessa de que os desejos dos eleitores serão satisfeitos. Isso leva a uma sociedade progressivamente mais corrompida. Não há dúvida nenhuma. Tá? E a crítica, né, que nós podemos observar a partir da realização da democracia desde os americanos. Quando a democracia foi capturada pelas abstrações liberais e pelo positivismo jurídico, ela perdeu sistema imunológico. A democracia hoje é suscetível a se autodestruir, porque ela acaba por receber quem não tem compromisso nenhum com ela. Porque a democracia exige o quê? O formalismo jurídico para participar da disputa pelo poder com iguais condições, iguais chances de obtê-lo. Isso permite que criem-se condições, se organizações terroristas como o FARC, ou, por que não, organizações ligadas ao crime no Brasil, acabem assumindo um verniz legal e conquistem o poder, né? Está aí o Partido dos Trabalhadores, definido como quadrilha, né? Por juízes, né? Estão aí partidos que elogiam, né? Têm devoção por regimes como Venezuela, Coreia do Norte, que são antros de corrupção. No caso da Venezuela, além da corrupção, né, e são coisas que andam juntas, a Venezuela hoje é um narco-estado, né, completamente de joelhos para traficantes de drogas. Né? Esta é a Venezuela de hoje. Né? A Coreia do Norte, né, sabe-se lá o que acontece. Né? Mas coisa boa, provavelmente não seja. Né? Então, nós temos tanto na crítica de Platão, né, ao fato de que a democracia ela se torna um regime demagógico, corrupto, e que é a porta de entrada para a tirania, porque expulsa a virtude e a base é a satisfação dos desejos. E, somado à crítica, né, que nós podemos fazer à democracia a partir de sua realização desde a Revolução Americana, em que ela, né, cria condições para que os seus algozes adquiram meios e, com isso, possam exterminá-lo, nós vemos que estamos diante de algo perigoso para a liberdade verdadeira dos indivíduos. Né? Agora, o que aconteceria se nós, no dia 18 de setembro, amanhã, abolíssemos as democracias no mundo inteiro? Seria um caos. Né? Não se trata de abolir a democracia. Amanhã, se isso acontecesse, ficaria a situação muito pior do que hoje. Né? Agora, está na hora
já passou da hora de nós problematizarmos as falhas da democracia, porque essas falhas, elas são mortais. Não é que são falhas que podem ser, né, facilmente corrigidas ou que não têm efeitos graves. Não, são efeitos gravíssimos que sepultarão a democracia, acabarão com a democracia. Porque ela será completamente capturada por organizações ligadas ao crime. A democracia está sujeita, ela está aberta a isso. Está francamente aberta a isso. Então, existe um regime melhor do que a democracia hoje para ser realizado? Pronto e acabado, não. O que temos é isso que está aí. Mas o que temos, isso que está aí, é o suficiente? Não. É isso que nós temos que problematizar. Né? Não há democracia perfeita, e mesmo se a democracia não fosse capturada pelo liberalismo político e pelo positivismo jurídico, restaria a crítica platônica. O problema é que ela expulsa a virtude. Mas nós estamos de tal maneira amarrados à democracia que uma mudança brusca geraria um caos pior. Geraria um caos que levaria a uma situação pior do que a atual, muito pior. Mas nós temos que pensar saídas, nós temos que pensar alternativas. É a função de quem pensa. E esse debate não pode ser interditado. Porque quem quer interditar esse debate com a democracia? Quem quer interditar essa discussão que levanta os problemas à democracia? Que são pessoas, de fato, comprometidas com a democracia. Né? Comprometidas, pelo menos, em manter esse ambiente de liberdade. Né? Quem quer interditar esse debate, quem diz que, ao discutir a democracia, se quer criar uma ditadura, são aqueles que usam isso como um mero discurso, um mero dispositivo retórico para não mudar o seu status quo. Porque são esses grupos que sequestraram a democracia. E, ao invés de garantir que o povo seja o soberano, esses grupos são soberanos. Esses grupos têm poder maior do que o povo. E eles não querem que esse poder seja do povo, para que continue sendo deles. E outra, né? Você criticar algo não significa que você quer a sua completa destruição, né? Eu acho que a democracia ela pode, nesse cenário atual, resultar em algo muito melhor do que hoje nós temos, né? Se ela vai ser substituída no futuro ou não, é outra discussão que eu acho que ela não pode ser proibida, né? Agora, de repente, se a gente começar a enxergar o jogo por trás de tudo isso, e que o que se tem são pessoas usando da democracia para acumular poderes, talvez já é um bom começo para tentar salvar alguma coisa, né? Porque, no final das contas, o que houve foi uma completa corrupção da sociedade. A sociedade foi posta à venda através de privilégios, outros através de auxílios, outros através de cargos, outros através de ajuda estatal. Mas, no final das contas, uma boa parte da sociedade foi sugada por esses benefícios e por esses privilégios. E é óbvio que esses se sentem satisfeitos quanto a isso. Mas o problema está muito menos na questão econômica, e eu acho muito mais nas questões de direitos e liberdades individuais. É isso que me incomoda, é isso que me preocupa.
E aí eu acho, professor, que nós temos duas tarefas, vamos dizer assim. A primeira é tentar enxergar para além do aparente, né? Deixar de achar que palavras bonitas, repetidas em discursos pomposos e cerimoniosos, representam algo por si só. Aquilo precisa ter alguma representação prática daquilo que se queira demonstrar. A democracia hoje é muito diferente dos discursos para o que a gente vê na prática. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é encontrar, isso talvez não seja muito difícil, os simuladores. Né? O debate público está repleto de pessoas que dizem defender a democracia e estão, na verdade, solapando. Né? Temos um partido que diz defender o socialismo e liberdade. Nada mais hipócrita, nada mais falso. Porém, é algo que é discutido como normal no debate público. Então, eu acho que identificar esses enganos já nos ajudaria a evitar certas situações, porque, caso contrário, o futuro pode não ser muito agradável, não é isso? E só um comentário sobre esse socialismo e liberdade. Uma sociedade que chega ao ponto de permitir que um partido que defende a conciliação de socialismo e liberdade participe das eleições e conquiste o poder, é porque antes essa sociedade perdeu todas as referências. Essa sociedade, ela entrou em um processo de enlouquecimento. Ela perdeu a razão já, simplesmente porque são dois termos incompatíveis. Então, o fato de o pessoal disputar as eleições é um sintoma de um problema muito mais grave. É a perda da razão. Né? Como diz Hannah Arendt, a sensação é de viver em um hospício. Aceitar um partido que defende a conciliação de socialismo e liberdade é porque a razão já foi por água abaixo. Já começa por aí. Né? E mais um ponto que eu queria chamar a atenção, Milton, é para o fato de que nós temos que observar, nós temos que prestar muita atenção. Né? Para fazer uma distinção entre quem tem um compromisso real com a democracia e quem apenas usa de formalismos, de subterfúgios jurídicos, apresentando um verniz legal, mas, na verdade, quer acabar com a democracia. Preste atenção em quem esse partido defende, que governos que ele defende. E aí tu vai saber qual é o modelo deles. Né? Porque assumir uma feição legal, isso aí não é muito difícil. Né? A nossa sociedade criou mecanismos, desenvolveu dispositivos para que isso acontecesse. O que importa é o compromisso, são os valores concretos, né, com a democracia. Isso sim é o que importa. É verdade. Eu diria que a gente vive num hospício e os loucos mais perigosos tomaram o poder. Né? Então, é algo que precisa urgentemente ser repensado. Bom, era isso, né, professor? É um tema, como todos os outros, que merece ser debatido, merece ser tratado, merece ser argumentado, e todo aquele que usa de argumento prévio que esse tal tema não pode nem sequer ser discutido, é porque ele foge da verdade, ele foge da elucidação. Todos os temas merecem ser discutidos, e a democracia, hoje no Brasil, me parece que é algo que atenta contra o próprio povo do nosso país.
Bom, chegamos a quase 40, mais de 40 minutos, deu 48 minutos. Era isso, né, professor? Sim, era isso. Cuidado com os cínicos, porque atacar as pessoas não é atacar as instituições. Há muitas pessoas cínicas que estão dizendo que, ao ser atacados, na verdade, se está atacando as instituições. A democracia não está assentada em pessoas, está assentada em instituições. Perfeito. E apontar erros de certas instituições ou de certos modelos de organização social não é ser contra eles. Então, é mais uma das estratégias que a gente ouve muito por aí, daqueles que se dizem defensores de algo, quando, no final de contas, a única coisa que lhes interessa é o poder e os próprios desejos e acordos. Era isso. Né? Semana que vem a gente volta, né, professor, com mais um tema, com mais uma discussão, que a gente acha que vai ajudar na formação de um imaginário popular. Talvez começarmos a achar que a democracia não é esse ser perfeito, e mais, que nós não vivemos uma democracia sadia em nosso país, já é um bom começo. Não é isso, professor? Boa noite para o senhor. Uma boa noite, Milton. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço.